Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz, que Deus abençoe você poderosamente. Eu sou o pastor Clodoaldo e estamos aqui no projeto de devocionais, conhecendo a Bíblia capítulo por capítulo e tirando assim uma mensagem para o nosso coração e também orando. E hoje Deus tem uma palavra muito forte para você. O tema da nossa devocional hoje é largar tudo. E nós estamos no capítulo 12, vamos falar, capítulo 12 ainda, hein? Versículo 1, capítulo 12, verso 1 nos diz assim, olha: Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Queridos, eu creio que o capítulo 12 do livro de Gênesis é como uma escola. Tem muitas lições para nós aprendermos e aqui eu gostaria de ressaltar hoje é a direção que Deus deu a Abrão para ele sair da sua casa, do meio dos seus parentes e ir para um lugar que o Senhor haveria de lhe mostrar. Nós precisamos entender que Abrão, ele não conhecia o Senhor nosso Deus. Ele, Abrão, morava numa terra de idolatria, tinha muitos bens e vivia com toda a sua família ali em volta. Mas ali mesmo, Abrão ouviu a voz do Senhor, que foi uma voz um tanto quanto forte e que lhe deu uma ordem muito mais estranha ainda. Essa voz mandou que ele largasse tudo e fosse para um lugar que ele nem mesmo sabia onde. Deus foi claro e específico com Abrão. Disse assim: saia da tua casa, do meio dos seus parentes. Abrão obedeceu a essa voz, a voz de um Deus que para ele ainda era um Deus desconhecido. Realmente é necessário muita fé para isso acontecer na vida de alguém. E é por conta disso que Abrão, até hoje, é considerado como o pai da fé. Romanos 4,11 nos diz isso no Novo Testamento. Porém, ele ainda não tinha noção de o quanto seria importante obedecer a Deus em todas as suas ordens, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Deus, ele conhece o nosso futuro e quando ele nos dá uma direção hoje, ele já sabe o que vamos passar de dificuldades e de lutas. Deus tem todos os dados nas mãos dele. Deus vê o fim primeiro e depois inicia o que precisa ser feito. Guarde isso no seu coração. E quando o Senhor mandou Abrão largar sua parentela, Deus sabia o que estava fazendo, mas Abrão cometeu o equívoco de levar com ele o seu sobrinho Ló. Fato que mais à frente causou-lhe muitos problemas, pois Ló tinha muita cobiça no coração e os seus funcionários, pastores de rebanhos de ovelhas, começaram a brigar com os funcionários de Abrão. Veja isso em Gênesis 13:7. Até nós meditamos nisso na devocional passada. Então Abrão percebeu a bobagem que havia feito de levar um parente para sua caminhada, sendo que Deus o havia alertado para não cometer tal ato. Abrão então chamou a Ló nesse momento da confusão e lhe mostrou o horizonte e disse para ele escolher o caminho que ele queria ir, porque Abraão iria para outra direção. Veja isso em Gênesis capítulo 13, do 8 a 12. Ló escolheu as Campinas Verdes, um lugar bonito, maravilhoso, as Campinas do Jordão. E isso nada lhe adiantou. Sabe por quê? Porque Ló tinha cobiça no coração. E aquela terra virou uma terra de desespero e de muita promiscuidade, prostituição. Já Abraão, ele ficou com a terra pior, aos olhos humanos, mas era a terra da promessa. E Deus o honrou por aquela atitude. Nós podemos aprender então, meu irmão e minha irmã, que não existe terra ruim. O que existe é terra longe da promessa de Deus, terra que está fora do propósito de Deus. Eu quero enfatizar aqui a importância de nós obedecermos ao Senhor e prestarmos atenção nas ordens de Deus, pois Ele sempre sabe o melhor para a nossa vida e já viu pronto o nosso destino. Então, se Deus nos mandar largar algo, devemos obedecer imediatamente, senão aquilo vai nos causar problemas e muitos danos. Obediência
não é fazer o que foi pedido em partes. Obediência é fazer tudo o que nos foi ordenado do jeito que nos foi ordenado. Há uma ilustração de um rei na Bíblia chamado Saul, que ele obedeceu apenas em parte o que Deus o havia mandado fazer. E por conta disso, Deus o destituiu do seu reinado. Isso está registrado em 1 Samuel 15, do 3 ao 11. No versículo de 1 Samuel 15, 22, a palavra nos diz que Deus tem prazer em que sua palavra seja obedecida. Então, se Deus mandar largar tudo, devemos largar tudo. Precisamos estar atentos ao que Deus nos ordenar a fazer. Não podemos cumprir somente partes. Pare então, escute a voz do Senhor. Se você tem dúvidas do que fazer, então é melhor esperar uma direção mais clara do Senhor. Aquilo que não largamos pode virar um peso muito grande em nossa vida no futuro. Então é melhor largar agora do que ter grandes prejuízos depois. Na minha vida pastoral, já vi muitas pessoas errarem por tomarem decisões precipitadas, não esperarem a direção de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, espere a direção certa de Deus, não se precipite, não fique com ansiedade, não tome atitude precipitada, obedeça a voz do Senhor. Talvez você diga, mas pastor, eu não sei ouvir a voz de Deus, eu não sei o que Deus quer. Então é melhor você ficar quietinho e parado, ou então tomar atitudes pelo bom senso, não fazer nada de errado, não fazer coisas que as pessoas não possam saber, não fazer algo que venha escandalizar ou sujar o seu nome, ou o nome da sua família, até mesmo o nome de Deus. Não tome atitudes assim. Talvez você está pensando, por que Deus demora em me responder? É porque Deus está caprichando em tudo que Ele faz para a sua vida. Talvez você não está entendendo por que está sofrendo, passando lutas e batalhas, mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que guarda você já sabe o final de tudo. E Ele, se a gente não tem condições de saber o futuro, mas Deus já sabe. E Deus sabe a prova, a luta que você está passando. Deus conhece cada lágrima que está caindo dos seus olhos. Por isso, dedique sua vida ao Senhor. E com certeza, se Ele mandar você largar tudo, largue tudo, para que você possa obedecer e engrandecer o nome do Senhor. Vamos orar? Eu quero orar e pedir a Deus que abençoe a sua vida para você sempre obedecer e naquilo que Deus mandar. Oremos ao Senhor. Querido Jesus, diante da Tua presença, entregamos este dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede. Obrigado pela vida do meu irmão e da minha irmã, que está junto conosco nessa campanha de devocionais, conhecendo a Bíblia, conhecendo a Sua palavra, conhecendo o poder do Seu Espírito, meu Pai. E eu quero pedir ao Senhor que ajude a ele, ajude a esta irmã. Ó Deus, não é fácil muitas vezes a gente te obedecer. Ah, Senhor, como é difícil. Às vezes a Sua palavra, que é o certo, que é a coisa certa a fazer, torna-se tão difícil para a gente obedecer, mas nos ajude na pessoa do Teu Espírito, em nome de Jesus. Dá-nos forças para a gente poder obedecer a Sua palavra. Às vezes nossa vida está um caos, está uma dificuldade, uma luta, porque lá atrás nós não fizemos o que o Senhor mandou, ou quem sabe não tivemos paciência de esperar, ó Deus, para ouvir a Sua voz e saber o destino a ser tomado. Senhor, mas independente do que aconteceu no passado, tome a vida deste irmão, tome a vida dessa irmã e dê para ele uma nova luz, uma nova direção, para que tudo corra bem. E eu peço ao Senhor que os nossos pecados sejam perdoados, das vezes que desobedecemos ao Senhor, que tomamos caminhos por nossa própria conta. Nos ajude a acertar tudo isso. Queremos ter uma vida correta contigo e na Sua palavra. É a nossa oração, pedindo ao Senhor as Tuas ricas e abundantes bênçãos sobre a vida de cada família que está nos ouvindo e que irão nos ouvir ainda. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus, né, meus irmãos? Que bênção é a gente poder ouvir a palavra e continuar essa corrente aí de conhecimento bíblico e também
de oração. Eu sou o pastor Clodoaldo e este é o projeto de conhecimento e de oração da Bíblia capítulo por capítulo. Eu peço a você que compartilhe essa mensagem com seus familiares, com seus amigos, nos seus grupos aí das redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube. Aliás, se você estiver no YouTube, por favor, clica lá no sininho, dá um likezinho, que você vai estar nos ajudando aí no nosso canal e também sendo avisado quando tiver mensagem nova. Um grande abraço para você, a paz do Senhor Jesus, e tenha um dia muito abençoado debaixo da presença do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus.